CBN Madrugada. Hoje, com Bianca Santos. A osteoporose, que atinge 10 milhões de brasileiros, principalmente mulheres acima de 50 anos, segundo o relatório da Associação Brasileira de Avaliação Óssea, pode ser evitada desde criança. Vamos saber as formas de prevenção da doença, além de sintomas e tratamento. Está na linha conosco o Dr. Vinícius Benítez, ele que é neurocirurgião com especialização na Alemanha e professor de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Muito bom dia, Dr. Vinícius. Como vai? Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, doutor, como se caracteriza a osteoporose? Então, os ossos, eles têm uma conformação, ou seja, eles são formados por um tecido que ele é bastante resistente, bastante firme. À medida que esse tecido ósseo, né, essa massa óssea, ela começa a se perder, a gente passa por um processo chamado de osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea. Se essa perda de massa óssea se agrava, ou seja, se esse osso fica mais frágil ainda e mais poroso, aí sim a gente passa a doença, que é chamada osteoporose. Então é uma perda de massa óssea grande quando o osso ele começa a ficar poroso. Por dentro do osso ele fica mais furadinho por dentro, como se fosse um chocolate aerado. Uhum. E com a maior fragilidade dos ossos, as fraturas são mais comuns? Sem dúvida nenhuma. Com essa fragilidade dos ossos, algumas fraturas são bastante comuns. Por exemplo, as fraturas de coluna e as fraturas da região do fêmur. Então, é muito comum a gente receber pacientes idosos ou pacientes que tenham osteoporose e que sofrem pequenos traumas. Pode ser uma queda da própria altura, né, ou escorregar dentro de casa, escorregar no banheiro ou com algum tapete, ou eventualmente até em freadas mais bruscas e que o idoso pode ir para frente. Isso pode já ser um trauma suficiente para causar uma lesão óssea e uma fratura na região da coluna, principalmente. E quais são os sintomas da doença, doutor? A osteoporose, ela, em geral, não costuma dar nenhum sintoma específico. Ela pode gerar algumas dores, quando algum idoso busca a gente com alguma queixa, que é, por exemplo, de dor nas costas e que na investigação não conseguimos encontrar nenhuma alteração, aí sim a gente pode atribuir dores inespecíficas, né, à osteoporose. Ela não causa assim, um sintoma objetivo. O que ela causa é uma fragilidade realmente dos ossos e uma predisposição para fraturas e menor possibilidade aí de fazer movimentos mais firmes, né? Uhum. E essa dor nas costas, ela é como se fosse um cansaço crônico? É uma dor inespecífica, um cansaço, uma queixa de dor durante a realização de movimentos, né? A pessoa começa a queixar um cansaço como se tivesse um peso nas costas, né? Uhum. Isso pode ser um sintoma inespecífico da osteoporose. E quais são os grupos de risco, as pessoas que estão mais propícias a ter a doença? Sem dúvida nenhuma, são as mulheres e de maior idade. Porque a mulher, especificamente, quando passa aí dos 45, 50 anos, a região de idade acima da menopausa, há uma diminuição muito grande dos hormônios. Esses hormônios são responsáveis pela síntese, ou seja, pela formação do osso e pela manutenção da força do osso. Como elas perdem esse fator que é muito importante para a manutenção do osso, que são os hormônios, elas podem entrar num regime de perda de massa ao longo do tempo. Isso não acontece do dia para a noite, obviamente, mas acontece ao longo dos anos. Então, as mulheres idosas são principalmente mais acometidas pela osteoporose. Dentro desse grupo das mulheres e de mais idade, tem algum grupo específico que tem mais predisposição ainda. Quem são? São aquelas mulheres brancas, muito magrinhas e pequenas. Uhum. Então, essas pessoas que têm essa conformação física têm maior predisposição ainda para osteoporose. Mas há casos de homens também e de pessoas mais jovens, mesmo sendo mais raros? Sem dúvida nenhuma. Homens também podem ser acometidos e pessoas em idades mais jovens. Só que
quando a gente encontra alguma pessoa de idade muito jovem, pessoas aí na casa dos 40 anos ou menos, a suspeita é de que essa osteoporose esteja sendo causada por alguma outra doença. Por exemplo, alguma doença hormonal, alguma doença congênita, alguma doença que predispôs essa pessoa a não ter hormônio suficiente para fazer a síntese óssea. Uhum. E a osteoporose, ela tem alguma correlação hereditária? Sim, isso é bem comprovado já. Então, a correlação hereditária ela é muito importante. Pessoas que têm senhoras idosas na família já com antecedentes de osteoporose, essas têm muito mais predisposição e essas devem se cuidar para esse aspecto com uma maior atenção, né? E esse se cuidar, ele envolve principalmente prática de atividade física de esforço, ou seja, prática de atividade física muscular. A gente, quando os médicos recomendam a prática de atividade física, né, muitas pessoas querem associar essa atividade física apenas a fazer caminhadas, fazer corrida, andar de bicicleta, natação. E a gente sabe que para retenção da massa óssea, para proteção da massa muscular, esse tipo de atividade, ou seja, as atividades aeróbicas, né, como a caminhada e a corrida, por exemplo, elas não são boas para isso. Elas são boas para a parte cardiovascular, né, coração, parte circulatória. Agora, para a parte muscular e óssea, é fundamental fazer atividade muscular. A minha recomendação é sempre ou fazer uma musculação ou uma atividade como o Pilates. Uhum. E além de exercícios, quais são as outras formas de prevenir a doença? Sim, eu considero a atividade física a mais importante delas, porque, obviamente, a ingestão adequada de alimentos que contenham cálcio e vitamina D é fundamental. Então, a gente já supõe que isso seja feito rotineiramente, que as pessoas consumam alimentos ricos em cálcio, derivados do leite, né? Vitamina D, que tomem sol nos horários que são permitidos e que são recomendados, né? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. E por que o sol? Porque o sol, ele faz a mudança da vitamina D. Então, a vitamina D, ao passar pela pele e em contato com o sol, com a luz solar, aí sim ele entra na forma ativa. Então, a pessoa fazer ingestão de vitamina D, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer suplementação, comprar aquelas cápsulas de vitaminas, etc. Se não for tomar sol, não há essa transformação para a forma ativa da vitamina. Então, deve-se tomar sol nos horários permitidos e deve-se fazer uma boa alimentação rica em alimentos com cálcio. Quer dizer, e essa prevenção, essa forma de vida com uma alimentação baseada em cálcio, em vitamina D, exercícios, passeios ao sol, ao ar livre, claro que no horário correto, ela pode evitar a doença, essa forma de viver, né? Já desde criança, né? Desde jovem. Não há dúvida, são hábitos de vida saudáveis, né? E que previnem sim a doença, eles realmente previnem. Obviamente que uma ou outra pessoa, mesmo fazendo esse tipo de prática no seu dia a dia, elas podem escapar e acabar tendo a osteoporose, né? São pessoas aí com uma gravidade maior, porque apesar de fazerem toda a recomendação correta, ainda assim podem, mas isso não é o comum. A maioria das pessoas consegue se beneficiar e se prevenir com essas medidas. Uhum. Agora, no caso de a pessoa já ser diagnosticada com osteoporose, qual costuma ser o tratamento, doutor? Isso, o tratamento da osteoporose, ele envolve uma série de recomendações, como essas que eu já falei. A partir disso, é feita, então, uma avaliação seriada dessa pessoa com osteoporose, ou seja, ela vai passar por exames a cada 4 meses ou 6 meses para fazer uma avaliação da massa óssea dela, ou seja, se está perdendo mais, se está estável ou se ela conseguiu ter algum ganho de massa óssea. E aí, em casos graves, em casos que a perda de massa óssea ela continua, ou em casos em que já foi perdida uma massa óssea que aumentou muito o risco dela ter fraturas. Quer dizer, há níveis diferentes, né, da doença. Sem dúvida que há níveis diferentes. Há uma osteoporose mais leve
em que o risco de sofrer uma fratura é muito menor e há riscos muito graves, né? Pessoas que têm um osso tão frágil em que qualquer trauma mais bobo poderia desencadear uma fratura e aí sim uma consequência muito maior. Então, esses casos aí merecem tratamento. Os tratamentos são individualizados, né? Cada médico que for tratar, ele vai ter a sua conduta, né? Existem uma série de medicações diferentes e que podem ser empregados nesse tratamento. Agora, o que é a cifoplastia? Sim. Casos em que já houve a fratura, né, em que o paciente idoso, o paciente com osteoporose, sofreu a fratura da coluna vertebral, geralmente da região da coluna lombar ou torácica, a dor é muito intensa. Né? O idoso ele fica acamado pela dor, ele não consegue se movimentar, não consegue sair da cama, nem ir para a cozinha se alimentar, por exemplo. Então, deve-se fazer um tratamento para impedir que o paciente tenha dor e resolver o problema dessa fratura. E, hoje em dia, com um avanço tecnológico, a gente dispõe de um tratamento que é excelente para o idoso. Por quê? Porque é um tratamento minimamente invasivo, que não vai envolver cortes, não vai envolver sangramento, muito menos internação do paciente, em que a gente faz uma injeção de um cimento ósseo dentro da vértebra fraturada, apenas com a introdução de uma agulha. Então, com uma agulha que passa pela pele, entra nessa vértebra que foi fraturada da coluna, a gente consegue injetar um cimento e resolver o problema de imediato. Então, o paciente já acorda da anestesia sem a dor. Isso é muito bom para o idoso. Que o objetivo é restaurar mesmo aquela vértebra que foi fraturada. Perfeito. O objetivo é exatamente esse. Porque essas fraturas que o idoso sofre ou que as pessoas com osteoporose sofrem são fraturas que a gente chama de acunhamento. A vértebra achata literalmente. Ela sofre um achatamento. E esse achatamento gera muita dor e gera essas outras causas, né, de problemas para o idoso. Porque o paciente idoso que fica acamado, ele está agregando cada vez mais problemas. Uhum. Se ele está parado, acamado, ele tem mais chance de ter pneumonia, ele tem mais chance de ter uma trombose, né? Então, a gente tem que fazer com que esse idoso se movimente. Ele tem que caminhar, ele tem que fazer as atividades do dia a dia. E esse tratamento permite com que a gente consiga levantar aquela vértebra achatada. Então, à medida que ela está achatada, a gente consegue injetar um cimento lá dentro dela e voltar ela para o tamanho normal. E aí a dor é resolvida de imediato. É um procedimento bem inovador, né, doutor? Porque o paciente ele tem alta no mesmo dia, inclusive. Perfeito. O paciente ele não fica internado. A gente consegue fazer o procedimento, que é rápido, um procedimento que dura aí em torno de 20 a 30 minutos. E ele, assim que acorda da anestesia, já é liberado para casa. Então, para a gente explicar melhor, em quais pacientes esse procedimento é indicado? Esse procedimento ele é indicado para pacientes com osteoporose ou pacientes que sofreram fraturas com achatamento e que estão acamados por conta da dor. Esses pacientes podem ser submetidos à cifoplastia. Tá ótimo, doutor. Agradeço muito os esclarecimentos, a participação conosco aqui no CBN Madrugada. Desejo um ótimo dia e até a próxima. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes. Desejo também um ótimo dia a todos. Eu conversei aqui no CBN Madrugada com Vinícius Benites, ele é que é neurocirurgião com especialização em cirurgia da coluna vertebral na Alemanha e professor de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, falando sobre a osteoporose.